Olá para todos, meu nome é Dirney, sou professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás e coordenador do Laboratório de Sistemas Particulados e Termodinâmica Computacional. Na videoaula anterior, eu dei algumas dicas de como construir uma malha bidimensional totalmente estruturada utilizando o software GMesh. Vale ressaltar que o software OpenFOAM, ele por padrão só importa malhas tridimensionais. Desta forma, nós utilizamos uma estratégia de construção de uma malha pseudo 2D, ou seja, uma malha tridimensional, porém contendo uma única camada de células na direção onde não se quer resolver o equacionamento. Assuntos abordados nessa videoaula. Irei dar dicas de como converter a malha criada no GMesh para ser lida no OpenFOAM utilizando o comando gmesh to foam. Também darei algumas dicas de como modificar os arquivos no OpenFOAM para realizar simulações bidimensionais. Irei dar dicas também de como verificar alguns parâmetros de qualidade da malha computacional utilizando o comando checkmesh. E por fim, iremos visualizar a malha construída na videoaula anterior por meio do software Paraview. Eu parto do pressuposto que todos vocês já têm instalado o software OpenFOAM e o software Paraview. Para aqueles que ainda não os instalaram, aqui nós temos um link onde vocês terão todas as informações para a instalação, que eu deixarei aqui nas observações. Estamos então no diretório /home/Dirney. Aqui nós temos uma pasta chamada malhas computacionais, que nós criamos na videoaula anterior, onde nós podemos identificar então malha2d.msh, esse arquivo que nós exportamos. Quando vocês instalam o OpenFOAM, no caso que eu instalei foi o OpenFOAM 8, ele vai criar essa pastinha OpenFOAM aqui. Clique em OpenFOAM, nós vamos ter o quê? Alguns tutoriais. Ou seja, não se cria uma simulação desde o início. Normalmente o que se faz quando se utiliza o software OpenFOAM? Você pega um tutorial, um exemplo já feito e faz uma adaptação para o caso que você queira simular. Então, dentro do OpenFOAM já tem vários tutoriais. Nós podemos ver aqui, para escoamentos compressíveis, temos aqui escoamentos incompressíveis, escoamentos multifásicos e assim por diante. Se nós entrarmos dentro do escoamento incompressível, nós temos aqui vários solvers de resolução de simulação. Dentro do solver que faz simulações em estado estacionário, escoamentos incompressíveis, que é o chamado SimpleFOAM, nós temos então vários exemplos que nós podemos utilizar para nós utilizarmos a nossa malha computacional. Neste caso eu vou escolher então o Airfoil 2D, que é um escoamento externo sobre um aerofólio. Mas nós vamos obviamente adaptar essa pasta, esse exemplo do OpenFOAM, para o nosso caso, que é um escoamento ao redor de um cilindro. Para isso, então, fica uma sugestão que nunca modifiquem os arquivos originais. Vocês fazem uma cópia deste arquivo aqui, Airfoil 2D, para o diretório /home/Dirney. Eu não irei fazer essa cópia via interface gráfica. Nós podemos fazer tudo via terminal. Desta forma, eu vou voltar de novo para /home/Dirney, vou abrir um terminal, segurando então a tecla Ctrl+Alt+T, o terminal ele então é aberto, e eu vou copiar aquela pasta do Airfoil, aquele exemplo, para nós modificarmos este exemplo utilizando a nossa malha computacional. Para isso eu vou utilizar então, se vocês verificarem qual que é o diretório corrente, pwd, que é o Printing Working Directory, vocês vão ver que vocês estão no /home/usuário. No meu caso, o usuário é o meu nome, Dirney. Nós iremos então copiar aquela pasta do Airfoil para dentro do meu diretório. Dessa forma, eu vou utilizar o comando cp, que é o Copy and Paste. Vamos então dar todo aquele caminho que eu fiz com vocês na parte gráfica, mas vamos fazer ele aqui pela linha de comando. Então, nós vamos ter que o exemplo vai estar em /home/Dirney, que por meio desse símbolo aqui, e essa barrinha já indica tudo isso aqui que é um /home/Dirney. Entrando dentro da pastinha OpenFOAM, vocês começam a digitar e clicam em Tab, que ele completa. Novamente OpenFOAM.
Pessoal, que fica claro que isso depende de onde vocês instalaram o OpenFOAM. Pode ser que o caminho ele sofra uma certa alteração. Vamos em tutoriais, escoamentos incompressíveis e no Solver Simple Foam. Lá dentro nós temos a pastinha chamada Airfoil 2D. Então nós iremos então copiar essa pastinha que está nesse caminho para, eu dou um espaço, este sinal junto com essa barra já significa que é barra home barra journey, certo? Então ele vai copiar esta pastinha Airfoil 2D do OpenFOAM que está dentro deste caminho aqui para este caminho aqui que é o barra home barra journey. Uma coisa interessante é que este comando copy paste, que é o CP, ele copia um arquivo. Quando você quer copiar uma pasta que tem várias outras coisas dentro dessa pasta, vocês devem utilizar a opção aqui, ó, CP espaço barra R, que ele vai fazer essa cópia e essa colagem de forma recursiva, ou seja, tudo que estiver dentro daquela pasta, inclusive a pasta, será copiado para o diretório do usuário. Se vocês clicarem em Enter e usarem o comando ls para listar o diretório corrente, vocês verão que a pastinha realmente foi copiada para o diretório barra home barra journey, certo? Iremos então entrar dentro desse diretório que é o cd airfoil 2D. Se vocês utilizarem o comando ls e verificarem aqui dentro, nós temos 3 diretórios ou 3 pastas importantes para o OpenFOAM, que é a pasta 0, onde nós temos todas as condições iniciais, os campos de velocidade, de pressão, temperatura e assim por diante. A pasta constante, onde nós temos a malha computacional propriamente dita, aqui dentro, dentre outros modelos, e a pasta System, que vai utilizar todos aqueles métodos numéricos, funções de interpolações, enfim. O que nós temos então? Se nós entrarmos dentro da pasta constante, cd constant, clicar em Enter, ls para nós listarmos, vocês vão verificar que já existe uma malha computacional já pronta, porque este é apenas um modelo, um exemplo para fazer uma simulação no OpenFOAM. Como nós queremos utilizar a malha que foi criada na videoaula passada, eu irei remover essa pastinha. Para nós removermos essa pastinha, vamos utilizar o comando rm, que é de remove. E nós vamos remover ela de forma recursiva, utilizando a opção "-r". Ou seja, irá remover a pastinha e todos os arquivos que estiverem dentro dessa pasta. E vamos dar um nome a ela então, Polymesh. Então é essa pasta que eu quero remover. Se vocês clicarem em Enter, depois em ls, vocês verão que essa pasta foi removida, certo? Iremos então voltar cd para o nível superior. Nós estamos no nível constante, eu quero voltar para o nível Airfoil 2D. Como que eu faço para voltar no nível anterior? Apenas utilizando o comando cd espaço ponto ponto. Esses 2 pontos. Se você clicar em Enter, olha que interessante. Você subiu do nível constante para o nível Airfoil 2D. Usando o comando ls, nós podemos listar tudo que está aqui dentro. Vamos voltar mais um nível, cd 2 pontos. Agora nós estamos dentro do diretório barra home barra journey. Vamos agora copiar a malha que está aqui dentro, ó. Malhas computacionais. Se nós formos cd malhas computacionais, nós podemos ver que tem a nossa malha 2D aqui dentro. Eu quero copiar essa malha 2D para dentro do diretório Airfoil 2D. Então nós vamos então novamente copy paste a malha 2D.msh e eu vou copiar para dentro do diretório, né? Barra home barra journey Airfoil 2D. Então nós estamos copiando então o arquivo malha2d.msh para dentro do diretório Airfoil 2D, que se encontra em barra home barra journey Airfoil 2D barra. Se eu clico em Enter e volto um nível acima, barra barra ls. Se eu for para dentro agora do Airfoil, cd Airfoil, clico em Enter, ls. Vocês podem verificar
que a malha agora está dentro do diretório Airfoil 2D. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou limpar o diretório, ls novamente, e vamos converter a malha para ser lida no software OpenFOAM, utilizando o comando gmesh to foam e o nome da malha, do arquivo, né? malha2d.msh. Se nós clicarmos em Enter, olha que interessante, não houve nenhum erro. Nós podemos fazer a checagem dessa malha utilizando o comando check mesh. Depois desse comando nós temos algumas informações importantes aqui, como por exemplo, em mesh nós temos o número de células. Esta malha contém 11.505 células e todas essas células são do tipo hexaédricas, ou seja, são todas estruturadas e uniformes. Existem alguns parâmetros de qualidade da malha. Nós podemos verificar aqui, máximo razão de aspecto, máxima não ortogonalidade da malha e a máxima skewness, ou assimetria da malha. São 3 parâmetros muito importantes para a gente verificar a qualidade da malha e está dentro do comando checkMesh. Em videoaulas futuras eu irei dar algumas dicas de como melhorar a malha por meio desses 3 parâmetros: não ortogonalidade, skewness ou assimetria e razão de aspecto da malha. Vou limpar agora o diretório corrente, ls. Se nós formos agora dentro do diretório constante, antes nós tínhamos já apagado, né, aquele polymesh, enter e ls, nós podemos verificar que foi criado uma nova pasta chamada polymesh, contendo agora a malha que nós construímos na videoaula passada. Se nós formos dentro de polymesh, cd polymesh, ls para listar, podemos verificar que existem todas as informações relativas à malha, né? Todas as células, as faces, as zonas que foram criadas para cada face, cada vizinho de cada célula e assim por diante. Dentre esses arquivos aqui, o arquivo mais importante para a gente é o boundary. Se nós abrirmos esse arquivo boundary, nós temos que fazer algumas modificações para que o OpenFOAM entenda que, apesar da malha ser tridimensional, nós iremos fazer uma simulação 2D, utilizando essa malha pseudo 2D. Para abrir esse arquivo boundary, nós podemos utilizar tanto o editor de texto gedit, de forma gráfica, ou o nano, este comando para abrir de uma forma não gráfica. Eu sugiro sempre trabalhar com a forma não gráfica, porque exige uma memória computacional bem menor e é a forma mais viável de se trabalhar com simulações. Então, se nós digitarmos nano e boundary, clicarmos em Enter, nós podemos verificar então que este é o arquivo dos contornos. Dentro deste arquivo, nós temos esse número 6, que significa que são 6 condições de contorno que nós colocamos. Isso foi feito na videoaula anterior. Frente traseira é uma das condições que nós colocamos no gmesh, com esse nome, né, que nós não queremos resolver nessas direções. Entrada daquele nosso domínio de cálculo, parede, face inferior, face superior e saída, certo? Então, começando a fazer as modificações agora com relação à direção que nós não queremos resolver. Neste caso aqui, frente traseira. O tipo está do tipo patch. A direção que nós não queremos resolver as equações, nós iremos então modificar para o tipo empty. Então, para todas as direções onde não se queira resolver as equações, vamos colocar sempre do tipo empty. Para as entradas, saídas, face superior, face inferior, coloca sempre, né? Vocês podem deixar o padrão que é do tipo patch. E para a parede, onde futuramente, por exemplo, pode-se utilizar uma parede móvel ou uma função de parede para fazer uma simulação, né, do fenômeno da turbulência, sempre coloca do tipo wall. Então, para a frente traseira, que é a direção que nós não queremos resolver, vocês sempre mudem para o tipo empty. Para as entradas, saídas e assim por diante, podem deixar do tipo patch. E para a parede, nós vamos modificar para o tipo wall, sempre desta forma. Para salvar esse arquivo, nós seguramos o Ctrl e clicamos na tecla O.
de acordo com o que está escrito aqui, ó, write out. Então, segura o Ctrl, clica na tecla O. Ele vai perguntar se vocês querem mudar o nome do arquivo. Vamos deixar o mesmo nome. Cliquem apenas em Enter e Ctrl X para sair do comando nano. ls novamente. Nós então modificamos o arquivo boundary. Vamos voltar ao nível acima, cd, dois pontos. Saímos de polymesh, fomos então para constant, ls. Voltar o nível acima, cd, dois pontos. Nós iremos agora dentro da pastinha 0, que é onde que fica todas as condições iniciais para a simulação. Vamos então cd a pasta 0. Colocando o comando ls, clicando em enter, aqui nessa pastinha 0 vai ficar todos os campos, tanto de velocidade, campo de pressão e assim por diante, né? Se vocês estiverem utilizando o modelo de turbulência do tipo KY, vai aparecer um arquivo para o K, para essa nova variável de transporte, e um arquivo também para o Epsilon. Vamos entrar então, só para eu dar algumas dicas aqui, dentro do campo de velocidade, né? Abrindo este arquivo através do nosso editor de texto não gráfico nano, podemos verificar que nesse exemplo do OpenFOAM, ele tem condições de contorno com nomes diferentes que não condizem com aqueles nomes que estão dentro do arquivo boundary da malha que nós acabamos de converter. O que nós devemos fazer então? Nós devemos sempre deixar os mesmos nomes das condições de contorno que estão neste arquivo, os mesmos que estão dentro daquele arquivo boundary. Então, se a gente fosse fazer algumas modificações, ao invés de inlet, que em inglês significa entrada, nós iremos colocar o mesmo nome que nós adotamos no arquivo boundary. Ao invés de saída, que é outlet, né, em inglês, nós vamos então considerar saída. Sempre lembrem, colocar o mesmo nome em todos os arquivos na pastinha 0, que são das condições iniciais, iguais ao que estão lá naquele arquivo, né, boundary da malha que nós acabamos de criar. O wall, que está aqui, no caso nós utilizamos lá como sendo parede, certo? Além disso, nós tínhamos na nossa malha dois outros contornos diferentes, né, que nós podemos também incluir aqui, que seria o superfície, ou face, né, face superior, abrimos aqui uma chave, fechamos a chave. Então, aqui vocês vão colocar a condição de contorno, nessas chaves aqui, de acordo com o que vocês queiram, né, de acordo com a simulação. E aqui não esquecer também de criar a outra face da malha, né, que seria a face inferior. Abrindo aqui, então, uma chave e fechando a chave. E vocês colocam de acordo com o que vocês necessitam para a simulação. Como vocês podem perceber, aqui nós também temos um front and back, que já veio no exemplo do OpenFOAM, que é, como uma simulação também 2D, este exemplo, vai ter também uma condição que ele não quer resolver as equações nessa direção. Por isso que ele colocou aqui do tipo empty. O que vocês devem fazer? Vocês devem modificar o nome de acordo com aquele que nós demos, né? No caso da nossa malha, que foi frente, né, e traseira. E nunca esquecer de colocar o tipo empty. Isso vocês irão fazer tanto para os arquivos, por exemplo, do campo de velocidade, campo de pressão, campo de temperatura e assim por diante. Então, sempre verificando os nomes que devem corresponder a todos aquele arquivo do tipo boundary, certo? Aqui eu coloquei parede, né? Tinha escrito errado aqui, só consertar aqui, parede. E sempre lembrando de a direção que você não quer resolver, que no nosso caso é o frente e traseira, colocar do tipo empty. Neste caso, depois que vocês fizerem todas as modificações, incluírem todas as condições aqui de contorno de acordo com o problema físico em questão, vocês podem salvar este arquivo, Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair. Quando o arquivo estiver todo ele feito, né, já tudo preparado, todas as condições de todas as variáveis modificadas, nós vamos então sair deste nível. Aqui nós estamos agora dentro do diretório Airfoil 2D e vamos agora visualizar como que ficou a malha computacional.
Para visualizar no Paraview, nós devemos sempre criar um arquivo temporário, né? Do tipo foma.foma. É esse arquivo que nós iremos carregar no software Paraview. Ele será preenchido quando o software for aberto. Para nós criarmos este arquivo foma.foma, nós iremos utilizar o comando touch, que literalmente seria um encostar, né? Se o arquivo ele for tocar um arquivo e esse arquivo não existe, ele vai criar um novo arquivo. Então, touch foma.foma. Enter. Se vocês agora utilizarem o comando ls, nós iremos ver que esse arquivo está aberto. Vamos então abrir o software Paraview para visualizarmos a nossa malha computacional criada na videoaula passada. É somente digitar então Paraview e colocar esse símbolo. Novamente, esse símbolo é para nós continuarmos usando o terminal, mesmo quando o outro software estiver aberto. Se vocês clicarem agora em Enter... Opa, eu escrevi errado aqui o Paraview, né? Vamos sair aqui, limpar o terminal, digitar Paraview. Novamente, eu tinha digitado errado. Enter. Ó, o software Paraview, então, ele abriu. Vamos então aqui nessa pastinha para carregar o arquivo foma.foma. Se vocês clicarem em foma.foma e OK, nós podemos vir aqui em Apply. Olha só a geometria que nós criamos na aula passada. Se vocês quiserem visualizar a malha computacional, vocês vêm aqui em Surface e colocam Surface with Edges, mostrando todas as linhas. Olha que interessante. Aqui nós temos então a malha que foi criada, já exportada, sendo lida no software Paraview e no OpenFOAM. O que vocês devem fazer? Agora simplesmente é modificar todos os arquivos das condições iniciais e assim realizar as simulações.